porque agora ele chegou depois de 5 meses no Oriente, com muitas Mundos histórias e pra contar Fundos, que não vai dar com tempo Samuel Barbie. pra ele contar agora, mas a vida dele dá um filme nesses 5 meses de férias que ele tirou. Samuca, boa tarde pra você, querido. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Ale. O nosso público tá muito feliz de estar aqui de volta. Não foram 5 meses, não, viu? Cada vez que vocês contam, você aumenta aí uns 2, 3 meses na conta. Ai, Samuca, fala rapidamente pra galera por onde você andou. Ai, gente, eu andei por muitos lugares. A gente começou por Dubai, Abu Dhabi, 10 dias. Depois a gente foi pro Egito, cortou o Egito de norte a sul, leste a oeste, passando pelo deserto, por tudo mais. 15 dias e depois mais 10 dias na Turquia, entre Capadócia e Istambul, quando o Cristiano me expulsou de lá. O Cristiano chegou lá e falou, só tem lugar para um colunista do Radiocast aqui, por favor, agora. É isso aí. Samuca, qual personagem daria um filme da sua vida? Nossa, difícil, né? Mas eu acho que o Tio Patinhas, né? Esse é bom. Esse eu queria. Eu tava falando outro dia que eu ainda tenho meu dólar número 1 lá guardadinho. Então pronto, Tio Patinhas total. Você hoje vai falar sobre finanças e viagens, é isso? É isso, finanças e viagens. A ideia, na verdade, é uma pergunta, né? Se a viagem é um investimento ou se a viagem é uma despesa. O que é pra vocês, né? Investimento. Investimento? Você também, total. Ale? Você acha? Investimento. Investimento. Eu tava perguntando no meu Instagram e eu vi que muita gente tá respondendo despesa. E eu não discordo, não. De certa forma, pode ser interpretado aí como uma despesa. Literal é despesa, né? Literal é despesa. Mas aí que tá, depende muito do que você faz com sua viagem, né? É. Assim como o investimento e uma despesa também pode ser coisas diferentes na nossa vida. Mas assim, primeiro vamos conceituar o que é um investimento e o que é uma despesa, né? Uma despesa é aquele gasto que você faz, que você tem, e que não necessariamente você espera algo em troca dele. Você gastou, né? Agora, um investimento, você espera o quê? Que aquilo no futuro aumente a sua renda, né? Então, de certa forma, a viagem pode ser interpretada como uma coisa que no futuro pode vir a aumentar a sua renda, a sua qualidade de vida. Às vezes ela pode aumentar até no momento presente, né? Então, eu trouxe esse debate um pouco em função de um negócio que eu li, que eu achei muito interessante, que foi uma pesquisa que fizeram com ursos pardos. Ursos pardos? Exatamente. Caramba. Olha só, ursos pardos estavam sendo estudados por um grupo de cientistas e aí eles perceberam, né, dentre diversos padrões de comportamento, eles perceberam que aqueles ursos pardos que mais brincavam tendiam a ter uma vida mais longa. Legal, olha que interessante. Legal. E aí eles foram pesquisando também sobre outros animais, etc., e percebendo que existia sim uma associação entre lazer e criatividade, né, com uma vida mais longa. Por que isso? Porque eles começaram a interpretar que quando você brinca, você está exercitando sua imaginação, etc. Isso significa que você está fazendo conexões neurais que te ajudam a superar os problemas e as dificuldades. Então, vamos supor que tinha lá os ursos e eles se alimentavam, por exemplo, dos peixes que ficavam ali na beirada do rio. Se os peixes param de passar na beirada do rio e você não tem criatividade, você vai morrer de fome. E aqueles ursos que percebiam que os peixes não estavam passando ali e entravam mais para dentro do rio ou iam caçar em outro lugar, eles conseguiam comida e sobreviviam por mais tempo. Então é mais ou menos isso. Quando a gente fala em viagem ou quando a gente fala em lazer, e eu bato muito nessa tecla, né, é essencial para a gente ter isso, porque a gente precisa de pausas na nossa vida. Não é só aquela relação do dinheiro, tempo é dinheiro, né? Hoje em dia tudo é tempo é dinheiro. Eu falo que assim, minha esposa ela é profissional liberal, e toda vez que a gente tira essas férias longas, o pessoal fica assim, cara, como que vocês têm coragem de fazer isso? Porque ela fica sem salário, né? Então, eu falo assim, cara, é tudo uma questão de planejamento, porque a gente se estrutura para que a gente possa parar. Então, a gente precisa se estruturar para poder parar, porque se a gente não parar, a nossa máquina não funciona direito, né? É verdade. Então, e além disso, eu acho que assim, a viagem em si, se você for viajar igual o pessoal faz, porque assim, se você tem uma rotina muito extenuante, tá? E essa rotina te mata todo dia ali. Você tem dificuldade até para acordar, para levantar da cama. E você nunca para relaxar, para descansar, o que vai acontecer com você é um estresse que te faz sentir
na bosta. Desculpa a palavra, mas assim, sabe, a merda, Liberado. ela é quentinha, não É. é? Então, tipo assim, se você tá ali na merda e não consegue enxergar além daquilo que você tá, e quando você viaja para outros países, você percebe muito isso, né? Você passa a ter outras referências e vê que às vezes algumas coisas no seu país não estão tão legais e outras coisas às vezes estão muito legais e você não percebia. Então, se você tá num lugar que é quentinho e confortável, aparentemente, esse lugar pode não ser bom. E aí, como um passarinho do ninho, às vezes você precisa tomar coragem e pular e voar. Porque se você pula e voa, né? Tipo, você vai descobrir novos mundos, novas situações, tá? Mas eu acho que você não precisa sair do país, não. Eu acho que a história do relaxamento e da história de você descobrir uma outra visão de mundo ou de oportunidades ou de... Eu acho que você encontra ali... Se você andar alguns quilômetros e for para uma cidade do interior, por exemplo, sabe? Eu vejo, assim, que só o fato de você conseguir desligar um pouco, sabe? A sua chave... Você consegue ter uma percepção maior de outras coisas, não interessa onde você está. Exato, e eu concordo muito contigo, Fernandinha, mas eu acho que o choque cultural, ele gera uma coisa que vai um pouquinho além, sabe? Tipo, eu me lembro da primeira vez que eu viajei para fora, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui até convite do governo americano, e aí, tipo assim, minha cabeça explodiu, porque eu passei a interpretar o mundo de uma maneira diferente por estar numa cultura diferente. E assim, dentro do país a gente tem muito essas quebras, sabe? E eu acho muito importante fazer isso, porque às vezes a gente se limita muito. A gente fala assim, não posso ir para fora. Mas você pode ir para Ouro Preto, por exemplo, que é aqui do lado e é uma cidade fantástica e que vai te fazer viajar no tempo, às vezes. Mas quando você usa culturas diferentes, muda a sua forma de pensar. Então, não, com certeza. Algumas coisas que você visita, igual eu falo, nos Estados Unidos foi interessante porque o que me abriu muito a mente foi o seguinte: no Brasil, a gente problematiza as coisas primeiro para depois querer resolver. Então a gente cria problemas, às vezes, que nem existem de fato. Nos Estados Unidos, eles têm uma outra ideia, que é tipo assim, olha, nós vamos resolver todos os problemas. E desses problemas que a gente resolver, vão surgir outros. E a gente vai resolver esses problemas que surgirem ao longo do caminho. Mas isso muda completamente seu panorama. Eu falo que assim, desde que eu fui para lá e retornei, eu fiquei 15 dias, eu lembro, nessa viagem. Meus relacionamentos mudaram, minha relação espiritual mudou, minha profissão, eu passei a ter outras oportunidades, né, profissionais e tal, por conta disso. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente pensa que a viagem é só uma despesa, né, se você for para um hotel, ficar 5, 7 dias se recuperando, descansando, sim, é uma despesa, mas ao mesmo tempo é um investimento no seu bem-estar para você se recuperar. Agora, quando você faz uma viagem de quebra cultural e você vive como as pessoas vivem naquele lugar diferente e tal, você está criando uma coisa que é um pouco diferente, que é repertório. E quanto mais repertório você tem, mais músicas você consegue tocar, entende? Eu entendo. O que eu estou dizendo é que se você está nos ouvindo e você não tem condições, por enquanto, de ir para um outro país... Você indo para um outro estado ou você indo para uma outra cidade, muitas vezes do interior, em que você tenha contato com outras realidades, isso também serve para te abrir a cabeça. Porque a história de você entrar em contato com outras culturas é de fato, inclusive para o bem e para o mal. Tem país que você viaja que você fala assim, nossa, o Brasil precisa melhorar tanto, mas tem país que você viaja também que você fala assim, nossa, como o Brasil é bom. Exato. É muito doido essa história de dependendo de para onde você vai, né? Mas ao mesmo tempo também, quando você viaja para dentro do Brasil, que você vai para pequenas cidadezinhas, em que elas estão ali quietinhas, daquele jeitinho, né? Você pega várias cidades do interior de Minas que você fala, meu Deus, isso aqui existe, isso aqui é possível. Então, assim, não desanima também não. Se você não tiver grana para viajar para o exterior agora, qualquer viagem para tomar contato com qualquer outra cidade, com qualquer outra cultura que não seja aqui a gente está inserido aqui do nosso bairro, na nossa cidade, também é uma grande, eu acho que também é um grande investimento para a sua saúde Exatamente, mental, né? E tem um caso interessante que eu acho legal de contar, que é o seguinte, normalmente as pessoas, né, elas trabalham a vida inteira, ralam a vida inteira para chegar no final da vida e comprar uma casinha na beira do lago e fazer uma pescaria, né? Às vezes, o pescador que tá ali tem muito mais a ensinar pra gente, porque ele passou a vida inteira fazendo aquilo que a gente só vai fazer na aposentadoria. Isso aí. E eu acho que essa que é a riqueza de viajar, de parar, de pausar. É você reexaminar sua própria vida
à luz da sua viagem. E aí você se reinterpreta, você se descobre melhor e você vai ficar muito mais rico. Eu acho que a riqueza que você ganha é muito mais do que o dinheiro que você gastou. Então, acaba sendo muito mais um investimento do que uma despesa. Você volta com a cabeça arejada, você volta com as relações com as pessoas, né, de uma forma melhor. Eu também acho que é um grande investimento. E como você, né, está aqui, é um colunista de finanças, de educação financeira, planejamento, né, Samuca? Exato, Fernandinha, planejamento é essencial. Eu falo que, assim, tudo depende muito do seu momento de vida. Claro, mas eu sempre tentei reservar entre 10% e 20% da minha renda para viagens, porque eu interpreto que viagens são investimento. Então, igual você vai investir, às vezes, na sua educação, às vezes você vai investir, né, em coisas que vão amplificar a sua renda, eu acho que a viagem é uma forma que você tem que pensar nisso. Então, tira ali 5%, 10% da sua renda anual para parar e lembrar que você é uma máquina. Então, se você é uma máquina, você precisa de manutenção de vez em quando. A viagem acaba sendo essa manutenção que vai fazer você funcionar até muito melhor do que você funcionava antes. Tá certo! Vocês viram que Samuca precisou de 5 meses, né, gente? Quase 6. Mas tá tudo certo. Samuca, seja muito bem-vindo novamente e até semana que vem. Obrigado, Fernandinha. Valeu, Ale. Tamo junto. Um beijo, querido.